Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Abundante graça do Senhor esteja agora sobre a sua vida, sobre o ambiente onde você está, possa ser invadido agora com uma presença tão sublime, né, que é a presença do nosso amado Espírito Santo de Deus. Louvamos ao Senhor pelo privilégio, a oportunidade que nos concede de mais um dia estarmos na sua presença e também junto com você, não é? Então, por isso que já desde o nosso início do nosso programa, queremos convidar você a participar, a interagir conosco através do 3209-3301. É um atendimento eletrônico, você faz ali a opção número 1 e você grava ou manda a sua mensagem, sua pergunta, sua participação, que nós vamos ler aqui e responder para você. Caso você queira participar ao vivo, nosso telefone é o 3253-3320 e aí você pode então falar diretamente com a nossa produção e você pode participar ao vivo aqui conosco, né, interagindo com o tema que nós vamos abordar hoje. E na realidade, desde já nós assim louvamos a Deus pelas ligações, pelas participações de vários lugares, né, de Minas Gerais, do Brasil mesmo, participando conosco, e isso tem edificado, isso tem enriquecido o nosso programa, né, para o louvor da glória do Senhor, não é? Então, sempre é um privilégio ter a presença dos meus amigos e pastores, colegas, né, pastor Rogerinho, o homem, o Alzeir Rogério, esse é o cara, e o pastor Ademar Guerra. Alzeir lembra algembra, né? Tá ligado, né? Tá ligado. Jóia, né? Deus abençoe vocês. Então vai ser muito bom a gente poder interagir hoje com você e também aqui entre nós, esse tema que nós temos para hoje, né? Nós estamos falando, pastor Guerra, de fracasso, de derrota, não é? E hoje nós vamos abordar o quê? Até então nós estamos falando assim da influência do fracasso, né? Da independência, tratando da pessoa, né? No sentido aí não... o indivíduo, né? Indivíduo, tá? Nós estamos tratando do indivíduo. E hoje nós vamos tratar da parte coletiva. Coletiva, que essa é bem forte, né? Então, a influência coletiva que leva ao fracasso, né? Isso aí tem acontecido muito, não é? E o texto hoje é Êxodo 32, de 1 a 6. Então, nós vamos ler aqui, fala assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se ao povo Arão e disseram-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés e a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e vossos filhos, e de vossas filhas trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então nós temos aqui não só uma rebelião, mas também uma questão de ansiedade, falta de fé, porque Arão subiu ali ao Monte Sinai para ver o que Deus tinha para o povo. A lei, tudo que o Senhor ia trazer para o povo, para seguir dali para frente. E essa rebelião aí causou muitas mortes, não é? E nós falamos aqui, né? Aqui foi morte física, mas o que nós falamos aqui da influência coletiva pode causar morte espiritual. E muitas vezes até igrejas são prejudicadas por essa rebelião coletiva, por essa influência que leva o quê? Ao fracasso, leva muitos líderes ao fracasso, muitas pessoas são influenciadas, vão ao fracasso, muitos nós temos atendido,
lá na clínica, que são pessoas fracassadas porque foram por outras pessoas. E Arão era irmão de Moisés, Arão era sacerdote, Arão era pessoa levantada por Deus ali para representar Moisés. Arão foi o porta-voz de Moisés. Então era uma pessoa que sabia de tudo. Então muitas vezes as pessoas falam assim, eu conheço tudo, eu estou por dentro de tudo, mas o ser humano é influenciável. Então nós temos que tomar cuidado para com quem nós andamos, o que nós ouvimos, o que a gente vê, o que nós comunicamos, para não cairmos nisso aqui, ó. E Deus se irou contra esse povo aqui. E aí nós vamos ver aqui, a primeira, né? As pessoas são como ovelhas sem pastor. Amém, irmãos? Rapaz. Mas não tem um ditado assim popular, porque eu acho que tem muito a ver com isso? Sim. Que a voz do povo é a voz de Deus? Tem um ditado popular. Ou um populacho, né? É popular, mas não é popular, né? Sei Nada lá. a ver, né? E é um ditado que, infelizmente, muita gente acredita nisso, né? Sim. E essa é uma das coisas que acaba levando, Rogério, o povo a uma situação de derrota. Isso. Né? Quando a gente pensa, né, que a voz do povo é a voz de Deus, nós vamos ver que o povo, ele tende a rejeitar a Deus e, por rejeitar a Deus, rejeita o governo de Deus. Isso, com e aí certeza. começa a experimentar o governo do homem, que aí vem com a dominação, com a manipulação, com o controle. E é exatamente essa ideia que Samuel teve que confrontar quando o povo pediu um rei, né? Então o povo se levanta, o povo pede um rei, e aí o que Deus diz para Samuel? Samuel, não é você que eles rejeitam é a mim. Então a voz do povo não é a voz de Deus, e a voz do povo costuma levar a uma rejeição do próprio Deus e do governo de Deus. Com certeza. Né? Agora, é interessante, Guerra, que a gente abordando essa questão, né, de que as atitudes coletivas levando ao fracasso, não só o fracasso do indivíduo, mas o fracasso do coletivo. E a primeira coisa que você aborda aí é a questão de que o povo é como ovelha que não tem pastor. É o primeiro tópico, né? aqui, Então, né? aí Foi fica... que Jesus viu, né? Exatamente. isso mesmo. São Jesus como viu, ovelhas que não têm pastor. Viu a dor do povo. Né? E falta exatamente essa direção. Exatamente. Com certeza. Porque a ovelha, ela não toma decisão por si só, mas se ela não tem pastor, ela fica sem ser dirigida. Então, qualquer um que aparece acaba levando e direcionando. Então, é muito interessante a gente ver isso, porque isso traz uma outra ideia. O quanto o coletivo ele pode ser influenciado. Isso. E, Rogerinho, só não te cortando, a ovelha, ela estando sem pastor, ela está à mercê do lobo. Ela fica totalmente Entendeu? perdida, Não vulnerável. Do lobo. Ela já é um animal vulnerável, Isso. né? Extremamente Aí o lobo, volátil, assim, ele é levado, né? Ele é burro, né? Considerado como um animal burro, no sentido de que ele precisa ser conduzido, né? Então, se não tem quem conduza... O lobo fica de olho, né? E ela não tem armas de defesa, né? Não. Ela precisa de alguém que conduza, alguém que proteja, Isso. né? E quando nós vemos o coletivo, e aí Jesus mesmo reconhecendo que são como ovelhas que não têm pastor, né? Ele está entendendo que precisa de uma direção, que precisam ter pessoas ou líderes que se posicionem, mas se posicionem como pastor. Isso. Né? Por quê? Posicione como referência, se posicione mostrando o caminho, se posicione vendo o interesse da própria coletividade e não o interesse do próprio pastor como o interesse egoísta, né? Mas do grupo, para preservação do grupo. Com certeza. Então, ser um grupo que não tem pastor, eu acho que é exatamente
essa situação do coletivo não ter uma direção, não ter uma voz de comando, não ter alguém que venha proteger. E aí, qualquer notícia chega, né, e faz o estrago que tem que fazer. Qualquer opinião pode ser uma opinião que mude o comportamento. Com certeza. Né? E em cima do texto, quer dizer, o povo todo decidiu, ou seja, olha, Moisés não vai voltar mais, então nós precisamos de uma referência divina, porque ele era a interligação, né? Ele que tinha e mantinha esse relacionamento com Deus. Então, nós precisamos, o povo está perdido, está sem pastor. Então, pelo menos vamos criar alguma coisa para que todo mundo foque nisso, não é? E aí, então, adore esse Deus bezerro. Quando a pessoa tira o olhar da cruz, ele vai para o palpável, entendeu? Normalmente o palpável vai ser aquele que ele vai direcionar. Exato. Ele tirou o olho de lá, acabou. Aí ele vai começar a adorar outras coisas que ele pega, que ele está enxergando, né? E o mundo espiritual, ele é abstrato. Eu tenho que crer e sentir. E muitas vezes foi o caso deles aqui. Como Moisés não apareceu, cadê o Deus de Israel? Então nós vamos fazer um bezerro porque nele nós vamos tocar. Exato. Não é? Então eles foram para o palpável, mas perderam a bênção que estava vindo do Monte Sinai, né? Exato. E muitas pessoas ansiosas, né? Você que está nos assistindo aí, talvez você está numa ansiedade para resolver certas situações, não espera nem nada. Meu querido, nosso Deus está trabalhando. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, mas ele desceu com todas as bênçãos que era para o povo de Israel, mas encontrou um quadro muito ruim. E de repente Deus está trazendo a bênção para você e vai encontrar um quadro aí que não é o quadro que Deus quer ver. Então toma postura aí, né, nessa questão aí, porque muitas vezes, qual que é o quadro que Moisés viu? Que ele não queria ver, não é? Um bezerro de ouro. Queria ver o povo lá aguardando, né, intercedendo, orando, acreditando. Isso que ele queria ver, um povo quebrantado para chegar e vamos embora, vamos seguir em frente, vamos para Canaã. Né? É muito interessante a gente olhar nessa questão, porque a gente tem duas realidades completamente diferentes. A primeira é a de Moisés em cima do monte, tendo uma comunicação direta com Deus e vendo as coisas que Deus estava mostrando para ele, ensinando a ele, falando com ele face a face. Então, é uma comunicação direta com Deus. Uma comunhão direta, e essa era a realidade que Moisés estava vivendo. Sim. Em contrapartida, nós temos a realidade do povo que estava lá embaixo, que nem perto do monte podia chegar. Nem então, podia encostar. A gente já tem um outro contexto completamente diferente. Então, esse povo lá embaixo, que estava numa expectativa de esperar Moisés voltar, porque Moisés estava na presença de Deus. Mas o povo em si, ele não estava tendo uma experiência com Deus. O povo tinha que crer naquilo que ele tinha visto. Então, avaliar isso é muito interessante. Por quê? Eles estavam começando uma jornada. Sim. Porque esse episódio foi logo no princípio, depois que saíram do Egito, começando uma jornada, mesmo tendo visto todas as coisas que Deus fez e o poder de Deus manifestado, tanto no Egito quanto na situação ali, na travessia do mar, né, e os milagres que Deus tinha feito até aquele momento na vida deles, quem estava tendo comunhão com Deus era Moisés, e não o povo. Aí o povo realmente se sente sem referência, sem pastor. O povo se sente naquela situação assim, e agora? E agora como é que eu vou resolver isso? Então quem são, não é somente quem são os nossos deuses, é quem nos guia. Até quando nós vamos ficar aqui? Porque o povo, ele tem necessidade de resposta. Nós vamos ver outros itens aí na frente, que eu acho que vai clareando e ajudando a gente a entender melhor esse contexto. Eu acho esse item B aqui, ele interessante.
as multidões focam necessidades imediatas. Ai. Isso aí é um problema muito forte e perigoso. Sim. Inclusive no reino espiritual. Porque hoje o ser humano está muito imediatista. Demais. Então ele quer a coisa para agora. Para agora. Não é? E muitas vezes a gente atende pessoas lá que tem o quê? 15 anos que vem trazendo um monte de problema. E chega lá e num atendimento já quer resolver tudo. Não é? E não é por aí. Existe uma sequência, tem que ser trabalhado, tem que ser acompanhado. E muitas vezes as pessoas chegam na igreja e entra ali no culto, quer sair dali e já está tudo resolvido na vida dela. Né? Por quê? Porque nós estamos num tempo de imediatistas. Né? Eu não sei, talvez você não encaixa dentro disso aqui, né? Que bom se você não encaixa, né? Mas se encaixa, preste atenção aí que você vai ver o que leva a isso aí. Né? Aí vai ajudar a gente discernir e entender um pouquinho melhor aquilo que eu estava falando. Sim. Qual era a necessidade imediata do povo? Sim. Naquele momento, o povo queria uma resposta, o povo queria uma direção. E para um povo que já estava 40 dias no mesmo lugar sem ver nada acontecer, gente... Estamos no deserto, né? Moisés subiu, não desceu Moisés mais. Subiu, crítico, não desceu né? mais. Não sabemos o que está acontecendo lá em cima. Não podemos ir lá para ver. Nem encostar Entendeu? no monte, né? E aí, já tem 40 dias que eu estou aqui. Então, o povo realmente vai ficar em uma condição de querer um resultado, de querer uma mudança. Você notou uma coisa aqui, a hora que você falou uma coisa, eu notei interessante. Deus, ele colocou no monte que o povo não podia nem encostar. Porque senão, com 10 dias, já está subindo no monte, vai lá ver o que estava acontecendo. Vou lá buscar Moisés. Moisés, desce daí, rapaz, tá demorando demais. Não, a sabedoria de Deus é tremenda. Né? Deus, eu vou colocar aqui, ninguém tocar no monte, porque os curiosos vão ter que ficar lá embaixo. Os ansiosos vão ter que aguardar. Vão aguardar. Né? Os imediatistas vão ter que esperar. Não é? Então, Deus é tremendo, né? As coisas de Deus são bonitas. Nós temos uma demais. participação ao vivo da Maria Rosa lá de São Paulo, interior de São Paulo. Bom dia, Maria, tudo jóia? Alô? Alô, Maria? Alô? Oi, Maria, tudo bem? Tudo bem, pastor Rogério? A paz do Senhor, minha irmã. A paz do Senhor. E a paz do Senhor também para o pastor Guerra, pastor Rogerinho. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus. Como é que aqui tá as bem, coisas aí? pastor? Como é que estão as coisas em Valparaíso? Valparaíso está bem. Calor, calor, calor. Ixi, já até arrepiei já. Muito calor não dá, não. Aqui está bastante quente. Pois não, Maria. Mas, o pastor Rogério... Alô? Pois não, pode falar. O pastor Rogério, eu estou ligando. Eu falei com o senhor tem uns 15 dias, o senhor se lembra? Lembro, sim. Então, eu pedi uma orientação sobre uma palestra. Exato. O senhor me orientou, mandou e-mail, mandou uns links. Foi uma bênção, eu pude utilizar, pude falar alguma coisa que o senhor já tinha falado para mim. E lá, assim, Deus me usou de uma forma que eu fiquei surpreendida. Da forma que Deus fez, né? Eu contei com o senhor as condições, mas assim, foi tão lindo, que a coordenadora, a diretora, me fez um convite e falou assim para mim: Maria Rosa, você vai ser a coordenadora desse projeto. Olha, que bênção. Família na Escola. Amém. E eu vou estar assim, trabalhando com esses adolescentes, levando outras pessoas para dar palestra lá. E poder falar do amor de Deus, poder ajudar, porque tem crianças de todos os jeitos, de todo tipo de sofrimento lá dentro tem. E eu creio que vai ser uma bênção e eu estou contando com a ajuda de todos aí. Amém. Amém. Tá? Qualquer dúvida eu vou estar ligando, mandando e-mail, pedindo orientação. Liga mesmo, estamos à disposição. Vou lutar, ver se eu consigo fazer um curso aí. Amém. Olha. Que eu creio que vai ser uma bênção, vai ser muito útil para mim, esse trabalho, que eu não vou abandonar, que Deus colocou nas minhas mãos. Mas eu estou ligando para isso, pastores, para agradecer. Amém, mesmo. E vocês estão nas minhas orações.
Por favor, faça isso. Tá? Precisamos muito. Obrigado, então, tá, viu, Maria? pastor Rogério, Deus abençoe Deus todos abençoe vocês. você, Falou, sua amém. esposa, sua casa, viu? Obrigado, Deus Abraço, abençoe. Eu tchau. agradeço. Amém. Que Ah, joia, paz do né? Senhor. Paz. Graças a Deus. Aí, voltando da questão, Guerra, de que Sim. o povo foca a necessidade do momento, Sim. essa é uma situação que nos leva a um perigo. Porque se eu foco a necessidade do momento, eu perco a possibilidade de uma visão de futuro. E isso muitas vezes me leva ao fracasso exatamente porque eu estou focando apenas aquela situação que é momentânea. Um exemplo muito interessante que a gente vai ver aí é a questão de Esaú com Jacó, Sim. quando ele vende o direito de primogenitura. Sim. Ele tinha uma necessidade que era a necessidade do momento, né? Ele estava com fome. E é exatamente isso que ele argumenta. O Com que me certeza. vai valer, né, esse direito de primogenitura se eu estou com fome agora? Então, olha bem, quando nós focamos uma situação imediata, né, uma situação do momento, e só vou agir em virtude ou com o foco apenas na situação do momento, eu perco completamente a visão de futuro, a visão certeza. da bênção de Deus lá na frente. frente. Lá na frente. Exatamente. Né? Isso também não aconteceu apenas com Esaú. Nós vamos ver que isso acontece com Jacó. Jacó, Tranquilo. A mesma coisa. Qual era a necessidade de Jacó? Receber a confirmação daquilo que Esaú já tinha passado para ele. E olha os desdobramentos disso na vida dele. Com certeza. Né? Demais. Então a gente vai ver que uma situação momentânea, ela precisa ser resolvida, sim. Se é um problema, se é uma situação, ela tem que ser, resolvida. né? Não adianta também passar e ir passando a bola para frente. E nisso a gente pode ver a questão muitas vezes do povo se tornando uma massa de manobra, né? Isso. Porque gera, né? Ou seja, gera uma necessidade coletiva que aí vai exigir que se tome uma atitude imediata, né? Imediatista, mas que com certeza vai trazer consequências, sequelas lá na frente. Né? Com certeza. E essa tem sido muitas vezes as estratégias que pessoas que conhecem essa área, né, de manipulação, né, do povo, né, sabe exatamente o que está fazendo. Né? Então gera uma necessidade momentânea, né, para que as pessoas possam optar por uma atitude muitas vezes drástica, mas lá na frente vai custar muito caro. Custa caro. Vai custar muito caro. E nós temos mais uma participação ao vivo aqui de Nova Lima. Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, paz do Senhor. Paz do Senhor, meu. Pois não? Ô, pastor, eu quero fazer uma pergunta. Sim. Que tem muitos dias que eu assisto esse programa, já vai fazer 4 meses. Está sendo uma bênção para mim. Amém, graças a Deus. Mas aquele dia que vocês falaram sobre discernimento, que já era para mim ter ligado. Sim. Mas não estou conseguindo. Aí hoje eu orei né? Aí Deus me deu força para me ligar e fazer essa pergunta. Pois não. Porque essa pergunta é muito séria mesmo. Deixa eu falar para o senhor. Eu tive um casamento muito problemático. Muito mesmo. Aí, quando eu aceitei a palavra de Deus, aceitei Jesus, eu tomei uma decisão de chegar perto do meu marido, conversar com ele, pedir perdão e reconciliamento no casamento, porque eu tenho 3 filhos maravilhosos. Certo. Aí, o que aconteceu? Aí, o pastor da minha igreja, sempre falando que a gente tem que curar o coração. Sim. Esquecer do passado, né? Aí eu fui participar de uma reunião para
para mim curar o coração. Certo. Aí eu fiz fazendo propósito, indo, ouvindo a palavra. Aí quando foi um dia, eu chegando da reunião, assim, próximo à minha casa, quando eu olhei assim para a porta da minha casa, meu marido estava lá sentado com um pessoal, principalmente com uma senhora, e tomando cerveja e dando aquelas risadas. Eu peguei e tomei uma decisão. Sim. Porque com certeza eu falo com Deus com muita seriedade mesmo. Aham. Aí eu peguei e falei com Deus, falei, Deus, a partir de hoje, não vou orar mais pro casamento, não vou fazer mais nada, propósito, não vou fazer mais nada. Uhum. E se for uma pedra de tropeço, o Senhor tira dos meus caminhos, porque eu já estou cansada. Na época eu tinha 17 anos de casado, acho que é 27 anos de casado. Certo. Não, 37 anos. Aí quando passou, eu orei, fui embora para dentro de casa, usei sabedoria e não falei nada com ele, mas fiquei com isso dentro do coração que eu tinha pedido a Deus, né? Falando sério. Aham. Aí quando foi na outra semana, ele desapareceu, ele sumiu. Aí ficamos 2, 3 dias procurando ele e nada. Procurando, nada. Quando tinha 29 dias que eu já tinha procurado ele, inclusive o pessoal da igreja até me ajudou a procurar ele, eu tive uma informação que ele foi atropelado e morto na BR-262. Olha. Aí eu fui lá na medicina, cheguei lá, ele estava lá, eles me mostraram lá no computador lá, a primeira pessoa que eles abriu lá lá no computador foto, era ele. Aí veio dentro de mim aquele arrependimento e me sentindo culpado porque eu fiz essa oração. Sim. Uhum. Aí, hoje em dia, eu não posso nem fazer comentário sobre essa situação, nem com pessoa lá da igreja. Como eu faço parte de um grupo do Caleb, aí fica aquela cobrança, que como é que eu vou orar? E eu falei com Deus, eu não orei para matar não, meu Deus. Mas depois que eu estou assistindo a Clínica da Alma, eu abri o coração para ligar e perguntar. Certo. Porque eu não orei para matar não. Mas bom. morreu. Certo. Isso já agora, dia 12 de julho, completa 10 anos que ele morreu. E eu fui querendo tirar isso da minha mente, mas eu não consigo. Eu oro, peço a Deus, estou sempre falando com Deus e fico preocupada com isso, sem poder certo. comentar com os filhos, vamos, porque são filhos bons, Aham. maravilhosos. 3 filhos, 46, 43, 40 que meus filhos têm. Mas Benção. eu não posso falar. Nós vamos orientar a senhora. Obrigado pela sua ligação, viu? Nós vamos responder aqui no vídeo para a senhora. Tá bom, só desculpa porque eu falo Nada, muito. tem que desculpar nada não. Muito obrigado por só ter ligado, viu? Tá bom. A gente quer orientar. Tá bom. Um abraço para a senhora. Bom. Tudo de bom. Essa é uma situação que a gente entende o sentimento dela, Com certeza. né? E até mesmo algum tipo de acusação que ela possa ter recebido, mas há duas coisas que são extremamente importantes para a senhora entender. A primeira delas é que, mesmo que a senhora tenha orado para que ele morresse, Deus não é assassino de aluguel. Então, Deus não sai matando as pessoas porque a gente ora e pede para Deus matar. Gostei dessa palavra, assassino de aluguel. Não é? É verdade. Não, porque tem É gente verdade. que acha que Deus... Pela né, sua oração moveu o braço de Deus. pra e fazer. Deus tem que fazer porque eu orei. Muito não. bom, muito bom. Deus não é isso e Ele está muito além disso. Ele não vai fazer
aquilo que eu estou querendo, se eu quero o mal do outro. De jeito nenhum. Deus, ele não vai deixar a sua bondade, deixar de ser o Deus de amor, de paz, de bondade, de graça, de oportunidade, longânimo, porque eu tenho um sentimento ruim. Então, eu não posso contratar Deus como pistoleiro. Sim. Né? Deus não se sujeita a essa situação nunca. Então, ainda que a senhora tenha orado, Deus não responderia a essa oração da senhora. Então, a senhora pode ficar tranquila com relação a esse aspecto primeiro. O segundo aspecto é que a vida, ele está nas mãos de Deus. Deus é quem estabelece a hora de cada um. Mesmo o diabo querendo, ele ainda não tem esse controle, ele não tem esse poder. Então, nem o diabo tem esse poder. Porque se Deus não permitir, não permite. Nós fizemos, inclusive, um programa há muito tempo atrás, quando nós vimos que Deus estabelece o limite para o diabo, o limite para a nossa guerra, que é baseado no texto de Jó. Então, Deus estabelece o limite para o diabo. Agora, o fato, coincidentemente, da senhora não orar mais para o seu casamento, poderia ter outras inúmeras situações que poderiam vir para resolver a situação. Agora, não assuma isso como culpa. Exatamente. A senhora foi sincera com Deus. Deus, olha, eu não vou orar mais para o meu casamento. E se está sendo pedra de tropeço, Deus é o único que pode avaliar isso, e não entenda isso como sendo uma resposta de oração da senhora, porque Deus não ia se sujeitar a isso. É a soberania de Deus. Exatamente. Essa é a diferença. Eu acho que... E ele usa do jeito que quiser. De repente, Deus até pode ter permitido essa situação que ela viu, para quando ela tivesse esse momento de perda, essa perda não fosse tão sofrida, né? E não fosse tão grande. Então, de repente, em vez de ver um processo de acusação, veja Deus preparando a senhora para ter essa perda e entender que essa perda não era uma perda tão grande, né? Ou de uma dimensão muito maior. Só que o diabo ele se aproveitou da situação. Exatamente. E lançou esse fardo pesado, né, de culpa, dizendo, puxa vida, eu não orei para matar, mas agora morreu, né? Então, mas que bênção. Outra coisa, as pessoas também não têm o direito de acusar. Não com tem certeza. esse direito, não é ninguém. Ela não pode aceitar nem a acusação do Só diabo não deve aceitar e nem a isso. acusação Nem das das pessoas. Ninguém tem o direito de acusar. Se quiser tocar no assunto, só pode tocar. Né? Aliás, deve tocar, só conviveu quanto? 37 anos? 37 anos. É uma história, né? É uma história de vida juntos, né? De erros e acertos, mas tem aí 3 frutos maravilhosos, como a senhora própria mesmo falou, né? Que são seus filhos. Então você pode tocar no assunto, permite Deus, sabe, tratar do seu coração, retirar esse peso, esse fardo de seus ombros. E a senhora pode exercer a autoridade que Deus lhe concedeu, né? Como uma sacerdotisa do Senhor. Ou seja, a senhora tem a autoridade de repreender, mandar calar essa voz, né, do inimigo que tenta trazer isso, fazer a senhora se sentir, muitas vezes, uma assassina, né? Alguém que orou para matar o próprio esposo. É óbvio que isso não... Né? A senhora expressou que estava no seu coração, né? A senhora não aceitava mais isso. E a gente tem que ser sincero com Deus, né? Não adianta a gente tentar, né, maquilar as coisas, né, colocar uma pintura. Se o nosso coração está arrebentado, a gente tem que ser sincero com Deus. Deus, eu estou me sentindo dessa forma, né? Eu estou me sentindo, sabe, eu estou lá na igreja fazendo propósito, olha só o que está acontecendo. E Deus conhece o nosso coração, né? Com certeza. Então a senhora exerce essa autoridade como uma mulher de Deus que conhece a palavra de Deus, e a senhora toma uma postura como uma mulher de Deus. A senhora repreenda essa voz do acusador, mande, em nome de Jesus, calar essa boca, né?
e essas palavras que vêm nos seus ouvidos, no seu coração, a senhora não aceita mais isso. E viva a sua vida livre desse fardo, desse peso sobre os seus ombros, né? Aliás, só faça uma troque com o Senhor. Fale para Deus, eu estou entregando agora esse peso, esse fardo, esse sentimento de culpa, e eu quero me apropriar agora pela fé do seu fardo, do seu jugo que é suave e leve de ser carregado. Faça isso que você vai ver que vai mudar na hora. Em nome de Jesus. Rogério, tem aqui uma questão aqui que eu estava achando até interessante e que hoje em dia, né, a gente sabe, na área de cura, o que acontece dentro disso que eu vou falar, que eu não falei ainda, mas vou falar. Tá fazendo suspense. Fazendo musiquinha de suspense. O povo sofre. O povo sofre de falta de memória. Nossa, isso aqui. Muito bom. Jesus. Né? Só uma lembradinha aqui desse povo que estava aqui. Esse povo montou esse bezerrinho aqui. 10 pragas. Só dando uma lembradinha. Mar Vermelho aberto. Eu só dando 2 aqui. Nuvem de fogo. Coluna de fogo. Quando nuvem não, coluna. Né? Quando o faraó veio, a coluna para que não chegasse até eles, até que eles atravessassem. Para iluminar a noite, para aquecer o povo. Para aquecer o povo. Né? Codornizes, a nuvem que conduziu o povo. Água da rocha. Maná, água da rocha, né? Isso aí, algumas coisas, né? Que você vê, agora chega ali, cadê a memória desse povo? Você entendeu? E muitas pessoas não olham o que Deus fez para elas. Muitas vezes a gente tem que parar, pessoal, peraí, vamos ver aqui. O que Deus fez na sua vida? Que chega assim, não está acontecendo isso, peraí. Não está acontecendo, então vamos deixar isso que não está acontecendo de lado, vamos pôr esse bezerrinho de lado aí e vamos dar uma olhadinha aqui lá para trás. Não é? Bezerrinho é um, agora olha as 10 pragas, olha o mar vermelho abrindo, olha a nuvem, olha a coluna de fogo e vá olhando o que Deus já fez para você, entendeu? Então, muitas vezes a gente tem que dar uma olhada nisso aí. Deixa eu então trazer a memória dos nossos telespectadores, trazer a memória dos nossos telespectadores de alguns eventos que o Ministério está promovendo, que são eventos assim abençoados e temos plena convicção que vai ser uma bênção para você. Né? Nós vamos ter no dia 13 ao dia 17 de julho, né, no próximo mês, a nossa escola de restauração. Então, você que anseia, né, crescer, conhecer mais essa área para você poder ser abençoado, ser ministrado, ser curado e também se tornar um agente de cura, de restauração, então nós estamos aí divulgando a nossa escola de restauração, que em uma semana, né, nós vamos ali abordar um módulo com aulas à tarde, à noite, e 2 dias aí nós vamos ter aula manhã, tarde e noite. Então vai ser bem puxado mesmo, né? Você tem que vir assim com o coração bem aberto, muita disposição, porque assim vai ser uma bateria, né, de ministrações, de conteúdo para você poder absorver. A outra coisa é no próprio dia 18, um dia após o evento da escola, nós vamos ter o Acampa, o nosso Day Camp, né, que é passar um dia no sítio, justamente trazendo essa área de restauração e de cura especificamente para as crianças a partir dos 6 anos de idade. Né? Então, assim, já temos várias pessoas fazendo as suas inscrições, então já reserve a sua vaga, não é, para que o seu filho ou sua filha possa participar. E ali vai ter ministrações, vai ter esportes, jogos lúdicos, vai ter coisas assim muito bacanas, específico para as crianças receberem dessa graça saradora e restauradora que vem através do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E no dia 31 de julho, 1º e 2 de agosto, nós vamos ter então o nosso retiro de final de semana. Né? Então, assim, a gente já está falando com antecedência, que é para as pessoas poderem já se programarem e ao mesmo tempo já fazer a sua inscrição, porque infelizmente nesse último, ou felizmente, né, faltaram vagas, né, tinha mais pessoas interessadas e agora nós estamos indo para um local maior justamente para poder possibilitar a participação de várias pessoas. Então você já pode se preparar, se agendar, né, entre em contato conosco
e você já pode mandar um e-mail ou mesmo fazer uma ligação para você poder saber os valores, formas de pagamento. Então, nós estamos assim colocando disponível já para você. Eu já quero antecipar aqui um anúncio, não é? Que a gente ia fazer isso na segunda, mas a gente já quer falar a partir de hoje que nós vamos ter um culto, o culto da Clínica da Alma. Aí as pessoas, culto da Clínica da Alma? Exatamente. Nós vamos ter um tempo juntos, né? Todas as quintas-feiras, né? Às 20 horas, ali num espaço novo que a Igreja Batista da Lagoinha assumiu, um espaço específico para jovens, não é? Ali um tempo de um pub para poder adorar o Senhor, e um lugar também, um ponte, né, dos jovens ali na Cidade Nova. Então você que mora nessa região da Cidade Nova, ou mesmo quem não mora em outro lugar, mas quiser estar conosco, então a partir agora dessa próxima quinta-feira nós vamos iniciar o nosso primeiro culto da Clínica da Alma. Está aí aparecendo o endereço, na rua Júlio Pereira da Silva, 135, né, ali atrás, atrás do EPA, na Cristiano Machado, pertinho da Feira dos Produtores. Então, a partir da próxima quinta-feira, às 20 horas, vamos começar o nosso culto da Clínica da Alma, e nós queremos ter um tempo precioso ali de ministrações nessa área de cura, de libertação, um período de adoração, e a equipe da Clínica da Alma vai estar lá, vai ser o nosso tempo ali precioso, né? Tanto o pastor Guerra, pastor Rogerinho, eu e os demais componentes do ministério vamos estar lá para a gente ter esse tempo tão precioso juntos, né? Então, a gente queria fazer esses anúncios aqui agora, antes da gente entrar no último ponto ali que o pastor Guerra falou. Nós temos a participação aqui pelo CAT, né, da Alba de Castro, aqui de Belo Horizonte, ela pedindo oração pela sua vida, né? Ela está vivendo uma realidade da depressão, para que o Senhor possa ajudá-la nesse processo. Viu, Alba? Nós estamos também colocando o ministério à tua disposição, você querendo ir lá para você ser atendida, ser ministrada e ajudar esse processo, além da oração, né, você ter alguém que possa te ajudar. Nós estamos à tua disposição lá para você poder receber essas ministrações, nossos horários sempre ali na Manuel Macedo, número 1324, pertinho da igreja, de 8 da manhã até as 18 horas, não é? Então você pode ir direto, precisa marcar, você chega lá na nossa recepção, é só falar ali com a Márcia, a nossa recepcionista, secretária, intercessora, que inclusive ficou mais velha ontem, fez mais um aniversário, e cantamos lá parabéns para ela. É só procurar a Marcinha ali na recepção e ela vai passar para você uma ficha de aconselhamento, você preencher, e depois a gente vai entrar em contato com você, agendando o dia para iniciarmos as ministrações na sua vida, ok? Ok, gente, recados dados, voltamos então para o nosso tema, que é a questão de esquecer aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Como o Rogerinho tem memória boa, matemático tem memória boa, né? Vamos lá, destrincha. A questão da falta de memória do povo é algo que realmente a gente precisa ficar muito atento, porque a gente tem, nós falamos anteriormente que focamos a necessidade, né, imediata. Sim, com certeza. E esse foco da nossa necessidade imediata, ele não só nos tira a perspectiva de futuro, como ele também nos faz esquecer das coisas que já experimentamos no passado. É aquele negócio da minha dor no presente. Isso, né? sim. Então, se está doendo o meu dedão, eu não vou lembrar mais da dor de cabeça que eu tive ontem, porque a dor do meu dedão ela é mais importante. Com certeza. Né? E isso tem uma influência muito grande na nossa tomada de decisão. Quando nós olhamos, por exemplo, as questões de decisões coletivas, e aí, inevitavelmente, a gente pensa não apenas, né, nas manipulações de massas, mas a gente pensa também no poder que o povo tem de tomar decisões, que tem muito a ver com a questão
da democracia, né? Que todo poder emana do povo. Exato. Né? E aí volto lá em 1 Samuel, não é todo poder que emana de Deus mas todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Então, o povo, ele tem memória curta e ele quer respostas imediatas. Isso vai fazer com que aquilo que foi estabelecido no passado não tenha mais nenhuma influência naquilo que eu vou decidir hoje. Olha, quantas pessoas tomaram as suas decisões e escolheram os seus candidatos sem pensar em uma história lá para trás e focando exclusivamente naquele momento e naquela situação. Então, virar e falar que hoje, né, o contexto político e econômico do Brasil, nós estamos pagando o preço da última eleição? Não, nós estamos pagando o preço das últimas eleições e não apenas da última. E isso é importante a gente entender porque nós não podemos ter essa memória tão curta assim. Nós temos que entender que tem situações que nós estamos vivendo hoje que não são resultados de coisas de apenas 2 anos, 4 anos atrás. São situações que já vêm se desenrolando há 8, 10, 12 anos e que não foram resolvidas. Se nós trouxermos isso que você está falando, né, que eu concordo plenamente, e nós trouxermos para a questão geracional das famílias... Exatamente. Nós olhamos a Bíblia, nós vemos um Deus de gerações. Sim. Ali. Gente, tem gente que olha ali, passa direto, nem lê. O que tem a ver esses nomes? Mas isso é o quê? Gerações. A gente pega o livro de Mateus, o início de Mateus, está lá as gerações de Jesus. É engraçado, Por quê? Ué, isso tem uma importância incrível. Tem. Não é porque Deus não esquece dessas coisas. Sim. Com certeza. Por que hoje os filhos estão sofrendo as consequências, as sequelas por fruto de escolhas erradas dos pais, dos avós, bisavós, tetravós e assim sucessivamente, né? Quantas vezes na Bíblia a gente vai ver a definição de Deus como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Reafirmando o tempo todo. Então, nós podemos não ter memória, mas Deus não... Exatamente. Exatamente. Né? É uma coisa que nós nos temos lembra bem, né? O tempo todo. Com certeza. Então, assim, é uma situação para nós podermos pensarmos, meditarmos e trazermos esse entendimento, né, para o nosso coração, de saber que verdadeiramente Deus sabe todas as coisas que estão acontecendo. Que nós precisamos manter a nossa mente sempre aberta e pedindo que o Senhor, para a gente não esquecer de coisas tão importantes na nossa vida. Quantas vezes nós esquecemos às vezes que nós empenhamos a nossa voz, alianças que foram firmadas, fatos que aconteceram no nosso casamento, né? E muitas vezes o tempo passa, a gente esquece. Então, o que eu percebo é que Deus está nos chamando para trazer à memória, né, aquilo que nos dá esperança. Exatamente. E o que o povo perece hoje, muitas vezes, é por falta de esperança, né? Falta de crer que o amanhã está nas mãos do Senhor e o Senhor tem poder para mudar toda a história. Queridos, infelizmente o nosso tempo já está assim, findando e nós queremos terminar essa semana, né, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, né, por tudo que Ele fará. E queremos ainda orar e abençoar a cada um, né, abençoando também a Alba que nos mandou a mensagem pedindo oração a respeito da sua depressão. Então vamos orar, pastor Guerra, vamos fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Senhor. Oh, Deus. Colocamos a vida da Alba, Senhor, que está nessa depressão, que o Senhor visite ela agora, Pai. Em nome de Jesus. Quebra todas as barreiras no nome de Jesus. Quer lembrar que também da vida do Antônio, da Sassá, Pai, visita ele ali também, no nome de Jesus. A cada um que está nos assistindo aqui, nós abençoamos hoje, na autoridade do nome de Jesus, declarando a vitória sobre a tua vida. Que você receba agora uma unção do Senhor sobre a sua vida, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.